A campanha Janeiro Roxo faz uma mobilização nacional e internacional com ações de conscientização, diagnóstico e capacitação de profissionais no tratamento da hanseníase. Além dos impactos físicos, os pacientes também enfrentam o preconceito provocado pelas dúvidas em relação à transmissão. Sobre este assunto, eu conversei com o dermatologista Francisco Almeida, diretor executivo da Aliança contra a Hanseníase e secretário da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Então, a hanseníase é uma doença provocada por uma bactéria chamada de bacilo de Hansen, que ela tem uma preferência em agredir os nervos, que a gente chama de nervos periféricos, são aqueles nervos que estão distribuídos ao longo da nossa pele, ao longo das nossas extremidades, provocando com isso vários sintomas diferentes. Quando a gente fala em hanseníase, Joyce, a gente lembra muito da questão das manchas que acometem a pele, mas a gente precisa lembrar que antes das manchas existe um comprometimento do sistema nervoso, provocando às vezes sintomas que precedem, digamos assim, o surgimento das manchas. E esses sintomas, eles são referidos pelos pacientes como dormências, como formigamentos, como cãibras, como fisgadas no trajeto desses nervos periféricos. As manchas podem aparecer simultaneamente, mas, via de regra, aparecem depois desses primeiros sintomas iniciais, que muitas vezes passam desapercebidos pelos próprios pacientes. Ou quando eles reportam a algum profissional de saúde, eles não dão muita importância naquele momento. E nos casos mais graves, quais são as implicações da doença? O fato da hanseníase atingir os nervos periféricos é extremamente preocupante e é o grande problema da hanseníase, porque a longo prazo ela provoca deformidades e, consequentemente, incapacidades aos nossos pacientes. Mas é preciso também lembrar que ela atinge órgãos-alvo, como, por exemplo, o globo ocular, como, por exemplo, os testículos nos indivíduos do sexo masculino, e, obviamente, trazendo consequências que podem culminar em cegueira, em último caso, no caso do globo ocular, ou em disfunção sexual, ou até mesmo infertilidade, no caso do comprometimento testicular. Esse é o grande problema da hanseníase. As manchas cutâneas não são o problema em si, mas o comprometimento do sistema nervoso periférico. Em relação à incidência da doença no Brasil, a gente tem dados que possam dar uma ideia, né, do quanto as pessoas são acometidas por essa doença? Sim, por ano, à exceção do ano atípico de 2020, por ocasião da pandemia, mas a média de diagnósticos gira em torno de 30 mil novos casos. Mas é preciso que se faça um alerta de que a Sociedade Brasileira de Hansenologia, junto com outras entidades internacionais, admite, já tem estudos provando isso, que esse número seria muito maior. Porque, na verdade, o que acontece é falta de diagnóstico para esse número, apesar de ser bem alto, girar em torno desses 30 mil pacientes. Qual seria o tratamento para a doença? O tratamento ele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, é gratuito, segue as diretrizes e protocolos da Organização Mundial de Saúde e trata-se de uma combinação de 3 antibióticos que são tomados ao longo de determinados períodos. Esses períodos são cerca de 6 meses a 1 ano, podendo, em algumas situações excepcionais, chegar a 2 anos de tratamento. E é muito importante que o paciente faça uma adesão correta ao tratamento, que é um tratamento longo e que precisa que ele tome, de fato, as medicações direitinho para que ele não tenha complicações durante a sua realização. Há um fator genético para o desenvolvimento dessa doença ou algo que desencadeie os primeiros sintomas? Sim, a susceptibilidade genética ela é essencial para que alguém adquira hanseníase como uma pessoa doente sem tratamento. Nem todo mundo pega hanseníase, mesmo que conviva com uma pessoa doente sem tratamento, faz-se necessário que exista essa predisposição genética. E mesmo com essa predisposição, não é tão fácil contrair hanseníase. Uma pessoa susceptível, ela precisa conviver de maneira próxima e prolongada com um doente de hanseníase sem tratamento. Interessante falar também que nem todos os doentes com hanseníase transmitem a hanseníase.